Eu dizia para a Sibeli esses dias, essa semana foi muito corrido para mim, eu trabalhei no horário noturno essa semana, das 14 à meia-noite. E esses dias eu cheguei em casa e ainda tinha trabalho para fazer. E aí eu acabei virando da meia-noite e trabalhando em casa. E na verdade assim, isso sempre foi muito normal para mim. Tem pessoas que conseguem acordar às 5 horas da manhã e ir para academia, né? Isso eu não consigo nunca. Tem pessoas que conseguem acordar 5, 4 horas, orar, começar a orar. Não sou eu esse. Mas em passar a virada da noite assim, meditando, lendo, isso sempre foi um pouco, com muita humildade, normal para mim, assim. Acho que eu já não durmo cedo, então. Mas esse dia em especial eu estava trabalhando. Irmãos, quando deu umas 3 horas da manhã que eu já queria dormir, o Senhor chamou minha atenção nesse texto. E essa atenção que Ele me chamou, eu queria compartilhar com vocês essa noite. Amém? Eu vou ler com vocês daqui. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados, 500 metros, mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos, mediu mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos, e outra vez mediu mais 500, e me fez passar pelas águas que me davam pelos, e mediu mais 500, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam, águas que se deviam passar a nado, só nadando, rio pelo qual não se podia passar, só a nado. E disse-me, quando ele mostrou isso para Ezequiel, disse-me: viste isso? Você viu isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, que é o mar morto. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. O mar morto que não tem vida, começa a dar vida. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegaram estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Pode se sentar, em nome de Jesus. Eu sempre achei o livro de Ezequiel, eu não vou dizer que é o maior, mas talvez um dos livros mais difíceis assim de interpretação no que se refere às revelações, sobretudo às visões que Deus dá a Ezequiel. No capítulo 1, por exemplo, de Ezequiel, parece que Ezequiel está vendo um disco voador, irmão. Parece que ele está vendo um disco voador, de tão estranho, porque ele diz: eu vi uma roda andando e rodava para um lado.
Eu vi outra roda rodando e andando, rodava no outro sentido. Animal com rosto de homem, corpo de cavalo. Um negócio estranho mesmo, sabe? Um negócio estranho. E são diversas passagens assim. Esses dias a nossa irmã Sônia trouxe aqui na igreja Ezequiel 37, né, irmã Sônia? O Vale dos Ossos Secos. E apesar de ser estranha essas visões que Ezequiel tem, todas elas sempre têm algo profundo que Deus está falando ao seu povo. Sempre. Ezequiel 37, que a nossa irmã Sônia ministrou, falava da condição do povo, morto espiritualmente, sequíssimos, né? Lembrando que o contexto, na sua totalidade de Ezequiel, eles estão no cativeiro, né? Longe da presença de Deus por conta do pecado, etc. e tal. Então até aqui, no capítulo 47 que nós lemos, é assim, irmãos. Várias visões, várias coisas estranhas, humanamente falando, que Deus vai falando com Ezequiel. Quando nós chegamos no capítulo 47, também não é diferente. No capítulo 47, Ezequiel, numa dimensão espiritual, numa dimensão sobrenatural, é levado a um ambiente. Ele vê um templo nesse ambiente espiritual. Ele vê um templo em uma visão, lembrando que é cativeiro, e uma das coisas que nós podemos dizer que no cativeiro é marcado de uma maneira muito forte, é a destruição do templo. Então no mundo físico, nesse contexto, o templo estava destruído pela Babilônia, a destruição do templo de Jerusalém, no mundo material. Mas Deus leva Ezequiel em outra dimensão, no mundo espiritual. E lá onde Deus leva Ezequiel, no mundo espiritual, o templo não estava destruído. O templo continua de pé. No mundo espiritual, Deus leva Ezequiel para o templo, mostrando Deus em primeiro lugar, que Ele não depende de espaços físicos para se revelar ao homem. Ele não depende, irmãos. Ele não depende desse espaço que nós temos aqui para se revelar ao homem. É como se Deus estivesse dizendo: Ezequiel, as coisas lá embaixo estão todas desmoronando, tudo desmoronado, lá no mundo material, o ambiente físico, onde vocês adoram. Mas aqui, Ezequiel, no meu reino espiritual, no meu ambiente de comunhão e no propósito que eu tive, que é me revelar a você, para mim esse templo aqui sempre esteve de pé, Ezequiel. Aqui sempre esteve de pé. Para mim, esse templo aqui nunca caiu, sempre esteve de pé. Para Deus, irmãos, nessa dimensão, as coisas continuam tudo em ordem. E Ele na sua soberania, regendo todas as coisas. Todas as coisas. Isso fala muito conosco. Porque às vezes no nosso mundo físico, aqui às vezes as coisas não estão tão em ordens assim. Mas na dimensão dele, todas as coisas estão no controle dele. Está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Para Deus o lugar de comunhão nunca dependeu de um lugar específico. Nunca dependeu. Para Deus é possível você vencer no deserto. Para Deus. Como é possível você pecar no paraíso? Para Deus é possível
pessoas chegarem no templo físico, como chegamos hoje aqui, e não rendermos a legítima adoração a Ele. É possível. Como é possível pessoas nos acompanhando pela live, pessoas que estão lá no Morro do Inácio, no sertão do sertão, adorar e ter experiências com Deus que nós nunca sentimos aqui dentro. Elias viveu uma experiência na caverna que muitos não viveram dentro do templo. Olha para o seu irmão e diga: Deus não depende de espaço físico, meu irmão. Deus estava dizendo assim: Ezequiel, da perspectiva espiritual, no meu plano eterno, esse ambiente onde eu estou te levando, Ezequiel, nunca foi destruído. Nunca. Aqui é um lugar que a Babilônia não tem vez, Ezequiel. Aqui é um lugar que a Babilônia não pode derrubar. Então a primeira coisa, Deus está mostrando isso. Primeira coisa. Mas aí Deus vem com uma visão complexa. Outra vez a minha linguagem é estranha. Ele mostra um rio, cuja a nascente desse rio, começa no altar da adoração. Um rio. E desse filete de água que sai debaixo do altar, dá águas que são muito profundas e extensas. Extensa. Desse filete. E quando ele vê essa água, ele vê um homem espiritual, um anjo, um ser celestial. Ele chama de homem. Ele vê um homem. E esse homem o chama para uma experiência diferenciada. Se você puder, olha para o seu irmão mais uma vez. Diga para ele: hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele vai nos chamar para uma experiência diferenciada. Como igreja, como pessoa, como servo. Esse homem chama ele para essa experiência, irmão, diferenciada. Ezequiel, sim, vem cá, vamos ter contato com essas águas agora. Vamos ter contato. O texto diz que as águas borbulhavam, que mostra a ideia de águas vivas, águas com vontade. Ezequiel, vamos ter agora contato com essa água. Olha que experiência linda. Eu ia falar louca. Que experiência linda, irmão. Ele é chamado por esse homem e ele diz: Ezequiel, de onde você está até aqui, Ezequiel, tem 500 metros. Vem. E Ezequiel dá o primeiro passo. E eu sou ousado em dizer que esse primeiro passo, só o fato de nós estarmos aqui, esse primeiro passo, todos nós aqui já demos. Já é um bom começo. Eu só não sei se você vai querer continuar, mas já é um bom começo. Aí Ezequiel dá o primeiro passo. Ele anda 500 metros. E a Bíblia fala, e ele tinha as águas nos tornozelos. Nos tornozelos. E ele tem aquela sensação de colocar os pés na água. Eu não sei se todo mundo aqui já foi na praia. Se não foi, pelo menos na piscina. Quando você coloca o pezinho na água, você não dá aquele alívio, aquela sensação gostosa?
Provérbios 25 diz assim, ó: como águas para os pés cansados, são boas notícias de uma terra distante. Quando você recebe uma boa notícia, é a mesma sensação de quando nós colocamos os pés na água, aquele alívio. A tia da Cibele foi viajar para a Bahia, tadinha, idosa já, foi de ônibus, 3 dias de viagem até a Bahia, num banco que não é cama, e ela foi quinta, chegou sábado de manhã, e quando ela chegou, a irmã dela, a mãe da Cibele, falou para mim, ela chegou, até com alívio assim, ó, pé na água, dá esse alívio assim. É o que a Bíblia está dizendo. Quando você recebe notícia boa que dá aquele ali, o pé na água é a mesma coisa. Aí, em primeiro lugar, ele é chamado para esse ambiente. E quando ele está aproveitando, é isso que dá a entender esse texto. É mão barato, irmãos. Parece que ele está aproveitando aquela dimensão. Pezinho na água, ali, ai que delicinha, ai que gostoso. Pé na água e está ali. Indo para lá, indo para cá. Vocês sabem, irmão, quem põe o pé na água, ele ainda tem controle da situação, tem ou não tem? Então tem hora que ele vai para lá, tem hora que ele vai para cá, e ele tem controle, né? Ele tem. Pé na água é assim, é um alívio, mas ele continua com o controle da situação. Aí ele está lá vivendo isso. Aí o homem diz: Ezequiel, sim senhor, eu medi de novo, e de onde você está até aqui é mais 500. Vem. E agora ele está numa água que tem correnteza, que indica um rio. Ezequiel vai. A Bíblia diz que as águas agora batem no joelho. No joelho. E água no joelho, você tem um pouquinho de indução sobre o seu corpo. Sabe como é que é? Você entra na água até o joelho, a água já tem um pouquinho de indução sobre o seu corpo. Ela não controla completamente, mas um pouquinho de indução ela tem. Às vezes você dá uma balançada, água no joelho. Água no joelho é diferente do água nos pés, é que no joelho já dá aquele friozinho, né? Água no joelho é onde você decide, sabia? Água no joelho é onde você decide, Marco. Eu tenho o privilégio de ir com alguns irmãos aqui, com meu irmão de carne, e alguns irmãos aqui, e às vezes de estar no litoral com eles, e às vezes eu não estou legal para entrar na água, aí as crianças, né, meu bezerrinho, o outro, vamos, aí eu fico naquela, né, não tem mais sol, eu vou, não vou, e aí eu ponho o pé, aí no pé ainda dá coragem, mas aí quando chega no joelho, começa a dar aquele arrepio, sabe, irmão? Aí eu falo: não vou não, deixa, amanhã não brinca, Joelho, água no joelho, meu, onde você decide? Ou eu continuo, ou eu fico com o pé só com o pezinho. Joelho é tremendo, irmão. E quando ele está se acostumando com aquele ambiente, com aquela situação, o homem diz: Ezequiel, medi de novo. Estou com a trena ligada aqui hoje, Ezequiel. Medi de novo, mais 500. Vem. E aí ele anda. Mas é legal nós lembrarmos uma coisa aqui que eu achei interessante, irmãos. Ezequiel, ele anda sempre pelo chamado de quem está governando a situação. Ele não vai entrando conforme ele quer, sabe? O homem que está governando a situação vai chamando, e ele anda conforme o chamado desse homem. É assim, irmãos, é assim. Diga para o seu irmão aí: Deus te chamou. Fala para ele: não dá um passo sem orientação desse homem. E agora as águas, irmãos,
Ele vai, ele sempre atende, sabe, ele sempre responde ao chamado. Não é todo mundo que responde ao chamado, mas Ezequiel, sobretudo, sempre vai respondendo ao chamado. Sempre respondendo ao chamado. Aí ele vai. Aí a Bíblia diz que as águas estão na cintura, irmãos. E água na cintura, como é que é, irmãos? Qualquer descuido, você cai, você escorrega. E ele está ali, irmãos. Imagina, eu fiquei na madrugada imaginando isso, viu, presbítero? Imagina ele ali, irmãos, tentando com a água na cintura, se estabilizar naquela situação. Um dia eu estava no litoral com você, eu lembro até disso até hoje. Um dia eu estava no litoral com o Douglas, né? E aí eu e meu irmão é um pouco abusado na água, assim. A verdade é essa, somos um pouco imprudente, acho que essa é a palavra. E aí, você lembra disso aí? Você estava vindo com a gente e falou assim, ó, não vou não, porque sempre nos acidentes é os gordinhos que morrem. O Douglas falou isso para nós, não vou não. Qualquer descuido, irmãos, água na cintura, você cai, você escorrega. E ali Ezequiel está ali, então com a água naquela, tentando se estabilizar naquela situação, em que a correnteza vai levando. Lembra, a água está na cintura, a correnteza já tem indução, já vai levando. O pé na água, você vai para lá, você vai para cá, você decide se vai, se não vai, água na cintura, aí é a correnteza que vai levando. Não tem jeito, irmão. Você briga às vezes, sabe? Você briga, mas a correnteza já consegue já. O homem diz, surpresa! Medi de novo. Da onde você está aí, Ezequiel? Até aqui onde eu estou, mais quentinho. Vem. E quando ele avança, mais 500, a Bíblia diz que não dá pé mais. Só a nado. Porque as águas já o encobriam. Irmão, eu sei o que é estar num rio, numa correnteza, em que as águas te cobrem. Eu sei. Eu achei muito legal porque essa água, essa palavra sobretudo, além do Espírito Santo ter gerado ela no meu coração profundamente, muita coisa aqui eu vivi. Eu estava trabalhando na Bahia, eu e o Lucas, que deve estar nos acompanhando pela... A Sibeli não sabe disso, vai saber hoje, Sibeli. Mas eu estou aqui para a glória de Deus. Estava eu e o Lucas na Bahia, numa praia que eu não me recordo o nome, que quando nós vamos a trabalho, sempre sobra uma vaguinha, a gente vai conhecer um lugar, aquele lugar que nós estamos. Aí nós fomos numa praia na Bahia, onde era muito comentado o encontro de um rio com uma água e tal. E nós chegamos lá, a cor mais linda mesmo, sabe? Cor mais linda mesmo. E tinha uma faixa de água assim, que era uma correnteza de água doce que desaguava no mar. Igual lá desaguava no mar, mas irmão, uma correnteza. E aí quando eu e o Lucas olhou lá do outro lado, tinha um pedaço de terra assim, e do outro lado era o mar. E eu vi um pessoal lá, e aquela areia branquinha. E aí eu comecei, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Lucas, tô com a vontade de ir lá, vamos nadando? Falei, vamos. Aí eu fiquei olhando a correnteza. Bom, a correnteza está para lá. Vamos andar bastante para lá, que aí a gente vai nadando assim e nós chegamos na outra margem. Tá bom, irmão, deu certinho. Andamos bastante e aí viemos. Atravessamos. Aí aproveitamos aquele lugar. Tinha umas pedras raras lá, lindas. Alguns lugares que você não podia pisar porque era de preservação. Agora vamos embora, Lucas, vamos. Nós subestimamos a correnteza. Para ir foi muito fácil. Aí era um pouco mais alto que a água, o lugar que nós estávamos de areia. Eu falei, eu tive uma ideia, nós fazíamos muito isso lá em Osasco. Qual é? Nós sai correndo aqui, dá um mergulho, já sai nadando, daqui a pouquinho nós tá lá, vamos. Irmão, é esse lugar que Ezequiel está agora. Água encobrindo, só a nado. Eu fui, irmão, dei 4 braçadas.
parece que eu não saí do lugar. 5 braçadas, 6, 7. Quando eu olhei para o Lucas desesperado, e aí eu já comecei a ficar desesperado. Aí o Lucas, tomara que ele esteja assistindo isso aqui. Aí o Lucas, vocês sabem, ele começou a conhecer a igreja agora. Aí ele começou, meu Deus, eu tenho um filho, Senhor, e não sei o que. Aí nós tivemos uma ideia, nós não estamos conseguindo, vamos virar de barriga para cima. Isso aconteceu mesmo comigo, irmãos. Porque nós nadava para um lado, mas não ia para lugar nenhum. Quando nós parava, irmão, era rapidinho a correnteza, levando a gente. Aí nós colocamos a barriga para cima assim, que aí é fácil, né? E aí nós descansava um pouquinho. Aí nós virava, não ia para lugar nenhum, desvirava. Aí, até que nós, com muito custo mesmo, irmão, com muito custo, conseguimos chegar do outro lado. O pessoal falou, tudo bem, nós tudo bem. Foi lá, é muito legal, muito lindo lá. Mas é esse ambiente que Ezequiel está agora. Águas encobrindo ele. Ter o controle da situação agora é muito difícil. Não tem como. Agora já não é mais Ezequiel que governa. Agora é a correnteza que diz para onde ele vai. Para onde ele vai. E aí o homem olha para ele, nós lemos, eu frisei. E disse, você viu o que aconteceu? Você viu? Parece que eu só estou lendo o texto aqui, né? Você viu o que aconteceu? E agora eu vou te mostrar uma visão do lado de fora. E ele leva para a margem. Olha o que aconteceu. Por onde aquele rio passa. Ele mostra a extensão do rio. Ele mostra que o rio desemboca no Mar Morto. E a grande característica do Mar Morto, por causa da salinidade, não nasce nada lá. É muito salgado. Você nem afunda, pra você ter uma ideia de tanto sal que tem, você boia naturalmente. Você não, mesmo que você queira afundar, você não consegue. Nós sabemos que é isso, né? Mesmo que você queira. E aí ele mostra que a água desemboca lá, no Mar Morto. Aí o homem, que é Deus, que é o Senhor, chama Ezequiel e mostra que o rio que procede do trono de Deus são águas purificadoras, que até o ambiente onde não nasce vida começa a ter vida. O texto diz que viram águas saradas, águas curadas, águas purificadas. Por quê? Porque o rio chegou ali. E quando o rio chega ali, quando ele chega naquele lugar, tudo é purificado. Não só as águas, a vegetação ao redor. As árvores começam a crescer, suas folhas servem de remédio. Olha o que Deus está mostrando para Ezequiel, irmãos. Esse é o cenário que ele está vendo. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Eu acho que você vai ter que dirigir o culto sempre, que hoje foi bom, hein? Glória a Deus, viu, varão? Irmãos, enquanto pastores, nós temos um desafio de estar sempre escutando o que o Espírito Santo fala conosco. Não só como pastores, não posso ser prepotente, né? Como servos de Deus, nós temos esse desafio. Viu, irmã Sônia? De sempre estar atento ao que Deus está falando. É um grande desafio nosso. E quando eu li isso aqui, irmãos, o Senhor falou, muito grande é o meu coração. Nossa igreja tem um chamado muito específico à profundidade. Profundidade. O Senhor tem nos chamado à profundidade. Profundidade na oração, como as irmãs estão fazendo aí.
Profundidade. Profundidade na palavra, como a igreja tem se interessado na segunda-feira no seminário. Profundidade na relação, como o Nilar tem proporcionado para nós. Profundidade. Deus tem falado muito isso comigo, varão, que Deus tem nos chamado à profundidade. Só que aí eu fui entender que profundidade são níveis. Níveis. E existe um nível que só se alcança na unidade da igreja, como corpo, como congregação. Explica melhor, pastor. Hebreus diz que somos sacerdotes de Deus. Sacerdotes. Ou seja, não há impeditivo para nos achegarmos a Deus. Diga para o irmão, você não sabia? Você é sacerdote. Não há impeditivo para nós chegarmos a Deus. Mas o mesmo livro de Hebreus vai dizer que só havia um sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote, igreja? Jesus. Aí você pega esse texto e faz uma analogia com o Antigo Testamento. Havia um lugar que todo sacerdote entrava, o santo lugar. Qualquer sacerdote podia entrar lá. Mas havia um outro lugar, um lugar específico, chamado Santo dos Santos. Ali só o sumo sacerdote chegava. O que quer dizer é que esse lugar, na presença de Deus, ninguém entra sozinho. Só entra no Santo do Santo, estando no corpo do sumo sacerdote. Aí eu falei, essa profundidade é benção. Porque tem pessoa que quer orar sozinho, aí não alcança a profundidade que tem que alcançar, porque é só no corpo. Só no corpo do sumo. Só no corpo da família da igreja. Só no corpo. Tem pessoa que quer, mas Deus quer te levar numa profundidade maior. E nessa profundidade maior, você precisa estar no corpo. Você precisa estar no corpo. Faz parte do chamado que o Senhor tem nos convidado. Qual? Em tudo que formos fazer, façamos com profundidade. Profundidade. Profundidade relacional, na relação. Profundidade em conhecimento da palavra. Profundidade na oração. Profundidade na entrega. Profundidade. O Senhor aqui nesse texto tem nos mostrado o perigo de uma vida superficial, rasa, com águas nos pés. Nesse texto, o perigo de sermos rasos, de ser uma igreja rasa, de termos relações rasas. O perigo. E o Senhor quer nos alertar nessa noite. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. E nesse mesmo texto, o Senhor mostra os benefícios que nós temos na vida. Vida particular, vida como congregação, como igreja, de sermos profundo. Profundo. Profundidade em tudo que formos fazer. Você e eu precisamos entender que esse convite à profundidade, esse convite, é Deus que está nos chamando, é o homem. Quando o homem te chama para essa profundidade, isso é um convite de alguém superior, divino. E somos privilegiados
de estarmos sendo chamados nessa noite por Ele para essa profundidade. E aí ele começa, e o primeiro lugar que ele chama Ezequiel, e esse primeiro lugar que ele faz o convite, que te chama para essa profundidade, nós precisamos entender. Entender o que é, pastor? 4 coisas que esse texto aqui ensina. Primeiro, esse convite que ele te chama para essa profundidade, antes dele te chamar, ele mediu. Pastor, ele me chamou, eu estou com medo. Não precisa ter medo. Por quê, pastor? Ele mediu antes. Antes dele te chamar, ele mediu. Ele sabe onde vai dar. Você não precisa ter medo, pastor. Eu tenho medo, eu cheguei aqui na igreja. Não precisa ter medo. Quem está te chamando é Ele, e Ele antes de te chamar, Ele mediu. Ele sabe onde vai dar. Não precisa ter medo de viver aquilo que Deus está te chamando para viver. Porque Ele te diz, antes de eu te chamar, eu medi. Eu sei aonde isso vai parar, eu sei. Diga para o seu irmão, não precisa ter medo não, irmão. Ele mediu antes, diga para ele mediu antes. Não tenha medo, preocupação, a entregar a sua vida para Jesus. Não tenha. De viver uma vida na contramão do mundo, mas um relacionamento conforme a palavra te orienta. De ter uma vida profissional, viu filho? Você começou a trabalhar agora. De ter uma vida profissional, de acordo com os princípios que o Senhor traz para a sua vida. Não tenha medo, Ele mediu antes. Não tenha medo. João diz, no amor não há medo. No amor não há medo. Nossa relação com Jesus não pode ter medo. Medo pressupõe castigo. Você acha que tudo depende de você, e que no primeiro erro você vai ser expulso, você vai ser demitido. Nossa relação com Jesus não é uma relação contratual, é uma relação de amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Relação de amor. É relação contratual não. É relação de amor. Primeiro o homem disse, vem. E eu falo com todas as palavras, porque o Espírito Santo fala com quem está. Hoje Ele está te dizendo, ó, vem. Vem. Quando Ele diz vem, meu irmão, não tenha medo. Ele não é irresponsável. Ele mediu antes. Ele sabe onde isso vai dar. Ele sabe quando Ele está falando com você. Quando Ele diz termina aquele relacionamento, perdoa aquela pessoa. Ele sabe as consequências que virá sobre a sua vida. Quando Ele diz não saia da igreja, eu sei onde vai dar. Ele mediu antes. Ele sabe onde vai dar. Como Ele sabe, pastor? Ele mediu antes. Ele mediu antes. Ele sabe onde isso vai parar. Ele sabe o que vai acontecer. Por quê, pastor? Ele mediu antes. Ele te chamou, mas Ele mediu antes. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Deus não é surpreendido. Quando as coisas saem do nosso controle, as coisas continuam no controle daquele que chama todas as estrelas pelo nome, e quando Ele chama, nenhuma há de faltar. Ele sabe. Ele sabe. Escuta isso aqui, ó.
os passos de profundidade que Ele te chama, os passos de profundidade que Ele nos chama, são por eles antes medidos. Pastor, Deus tem me chamado, eu estou meio assim. Ele mediu antes, fica tranquilo. Ele não é irresponsável. Ele mediu antes. Ele mediu antes. Segundo lugar, só que o que é mensurável é a extensão, não a profundidade. O que dá para saber a medida é a extensão. Tem 500, vem. O que é mensurável é a extensão, não a profundidade. A extensão é 500 metros, a água está no tornozelo. Mais 500 metros, só que é eu mesmo, tá? Não é a palavra não, é eu mesmo. No meu entendimento, proporcionalmente, tem que estar na canela. Mas não está na canela. Está no joelho. Proporcionalmente, mais 500, tinha que estar na coxa. Mas não está na coxa. Está na cintura. Proporcionalmente, mais 500, tinha que estar no peito. Mas não está no peito. As águas já estão submergindo já a pessoa. O que é mensurável, irmão, é a extensão. A extensão, mas não a profundidade. Os passos de fé são mensuráveis. A profundidade que você pode alcançar a cada passo é imensurável. Cada passo que você der é mensurado. Mas a profundidade que você pode alcançar a cada passo que você dá é imensurável. É imensurável. Um simples passo de fé que você der, uma simples atitude, pode te levar, nos levar a uma dimensão espiritual, a um nível de intimidade que nós nunca jamais pudemos ter na nossa vida. Olha para o irmão do lado e diga aí, você quer? Está disposto? Está disposto? Vamos responder ao chamado então? Ou vamos continuar com a aguinha no pé? Não é proporcional. Aí eu tenho que fazer até aqui, porque Deus vai fazer até aqui, irmão. Esquece isso. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Você pode medir a sua entrega, mas a dele, irmão, por você, não tem como medir, irmãos. A Bíblia diz: nem olho viu, nem ouvido, nem chegou ao coração o que ele, olho não viu. É imensurável, irmão. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem chegou ao nosso coração. A cada passo que você der a Ele, você pode viver, irmãos, coisas sobrenaturais que você nunca imaginou. Nunca imaginou. O nível de intimidade que você sempre sonhou em ter pode dar um passo de você agora. A um passo, irmãos. Imagine que seja só largar o vício, para você começar a viver o sobrenatural. A um passo. Pode dar 500, pode dar 1000, não sei. Mas pode ser que
você esteja próximo de viver um nível espiritual extraordinário. Pode ser, meus irmãos. E você está se recusando a dar mais um passo, porque no fundo, você não confia. Não confia. Te confia o quê, pastor? De entregar o controle da tua vida àquele que te chama. Aquele que te chama. Olha para outro irmão, não olha para o mesmo não. Fala, entrega, irmão, entrega. Fala pro seu irmão, aí dá o remo para ele, irmão, é melhor. Terceira coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui, ó. Terceira coisa que a gente aprende aqui, ó. Os passos são gradativos. São em etapas. Ezequiel, ele passa um tempo com a água onde, igreja? No tornozelo. Ele passou um tempo ali. E o homem, isso aqui é profundo, hein? E o homem, não é Ezequiel que decide a hora. E o homem decide que não é mais a hora dele ficar com água no tornozelo. Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer aqui hoje, irmão. Porque talvez em janeiro ele já decidiu isso na tua vida. E você tem se recusado. O homem decide que não é mais hora de ficar com água no tornozelo. É gradual. Agora é água no joelho. Agora é água na cintura. O homem decide. Agora é água submergindo. Isso aqui é muito doido nós pensar junto. Porque no que se refere à nossa vida espiritual, acho que tudo, mas sobretudo aqui a nossa vida espiritual. Nossa vida, tudo é transitório. Transitório, irmãos. Tem situações que vivemos na infância que não foi ruim, mas foi bom por um tempo. Alguém aqui mama mamadeira? Provavelmente todos mamaram. Foi ruim? Não. Por que não mama hoje? Porque foi por um tempo. Transitório, foi por um tempo. Porque foi bom por um tempo. Eu tinha uma raiva de mim. Quando, a Cibele lembra disso aí, quando eu cheguei no Evangelho, eu chamava Coríntio de Coríntias. E eu ia abrir, é Coríntias pra cá e Coríntias pra lá. O Hermes, né, pegava no meu pé, não é Coríntias. Não é Coríntias, André. Não é Coríntias. Tinha uns corintianos que até gostavam, né? Mas não era Coríntias. E eu tinha... Mas de certa forma, era para aquele tempo. Hoje não dá mais. Mas para aquele... Foi um nível necessário que Deus estava me conduzindo para que eu pudesse viver hoje níveis mais profundos. Você entende isso aí? O apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios: eu estava aí com vocês, não pude dar nada sólido, só leitinho. Porque foi o nível que Coríntios estava. Foi o nível que eles estavam. Mas precisamos crescer, irmãos. Não podemos ficar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos tomando leitinho, mamadeira, porque é bom só por um tempo. É transitório. É transitório. Foi bom para quê? O que eu não posso é voltar para lá mais. Vocês entendem isso aí?
O alívio que eu tenho hoje é saber que hoje, o André de hoje não faz mais o que o André de ontem fazia. Eu não posso voltar para lá mais. Vivermos níveis com o Senhor. Eu dizia hoje na escola bíblica dominical que foi uma bênção ao Vitor sobre o grão de mostarda. Ai, minha fé pode ser do tamanhozinho de um grão de mostarda. E aí a pessoa fica nesse negócio de ficar só no grãozinho de mostarda. Mas quando a Bíblia fala do grão de mostarda, está se referindo a uma fé crescente, que é a menor semente, mas quando cresce fica maior. Fé crescente. Eu quero te falar o seguinte, ó, Jesus tem mais 500 metros para você aqui nessa noite. Fé crescente. Ele está nos chamando a um nível mais profundo. Eu ouvi a Cibele dizer para o pastor Walter esses dias, uns tempos atrás aí, você está falando com ele, mas eu estava de orelha em pé, vendo o que você estava falando com ele e tal. E aí ela falou, nossa Walter, o André tem ministrado diferente, você lembra disso aí? O André tem ministrado diferente e tal. Irmão, e já temos que se preparar, pode ser que a semana que vem já mude de novo. Por quê? Porque ele sempre tem mais 500 metros. Sempre tem. Todo dia, escuta isso aí. Minha família sabe o que eu estou falando. Todo dia tem um homem na minha sala da minha casa, na virada da madrugada, dizendo, tem mais 500 metros para você, André. Eu não consigo dormir. Eu não consigo. Eu quero deitar. Se ele achar ruim o outro, mas eu não consigo. Eu tento ir, ele fala, eu queria dormir 3 horas esses dias. Aí ele falou, tenho mais quentinho. Aí cabe a mim responder a esse chamado dele ou não. Se tem uma coisa que nós nunca fizemos é dizer não, Senhor, arruma outro. Pela misericórdia, né? Senhor, eis-me aqui, nos ensina, nos ajuda. Vamos lá, Senhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, meu irmão, quem acorda pelo despertador aqui, levante a mão. Que amanhã cedo você não acorde pelo despertador. Que amanhã você possa acordar com um homem do seu lado dizendo, tem mais quentinho para você. Tem mais 500 metros para você. Tem mais 500 metros para você. Diga para o seu irmão do lado aí, tem mais 500 metros para você. Tem mais 500 metros para você. Bora, vamos! Quarto lugar e último, nós temos 2 minutos. Glória a Deus. Por onde o rio passa, a transformação. Por onde ele passa, a transformação. A morte é convertida em vida. Por onde ele passa. Aqui está o grande problema de vivermos uma religiosidade superficial. O evangelho superficial traz cura superficial. Não tem jeito. Você fica sentindo aquela boa sensação de águas no pé. Ai, que delícia. Evangelho superficial traz cura superficial. Aquele alívio de águas nos pés. Ai, Deus está falando. Ui, ai que gostoso Deus falando. Ai que refrigério, ai que arrepio. Aí nós vem, aí nós arrepia. Aí nós, você entendeu? Nada. Que evangelho é esse? Que a gente arrepia, que a gente chora. Você pergunta o que você entendeu, a pessoa fala nada. Evangelho superficial. Não tem profundidade, não tem profundidade na palavra, não tem profundidade em vida com Deus, não tem profundidade
nenhuma. Arrepiar tá bom. Aguinha não, no pé. Abadaia sergue, ande calabadaia sai. Eu tô sentindo a presença dele, hein? Domingo que vem eu volto para colocar a aguinha no pé de novo. Aí domingo que vem ele vem de novo para pôr a aguinha no pé. Ô irmão, tá segunda te chamando para 500 metros, tá terça te chamando, tá quarta, tá quinta. Tudo bem, você quer esse contato superficial com o rio? Tá bom, que você vai ter cura superficial. Por quê? Porque você se recusa a mergulhar. Abadaia subidica e abadaia sérgia. Você se recusa. Porque um dia alguém disse para você, te enganando, que a aguinha no pé tá bom. O sangue de Jesus Cristo nos guarde desse pensamento. Só a cura completa. Só a cura completa para quem mergulha completamente. Ó, eu vou falar para você, eu não vou mentir para a igreja, eu nem posso mentir para você. E eu falo mentir, eu falo em nome dos obreiros, dos ministros eu estou falando sobretudo dessa igreja aqui, da nossa igreja. Eu não posso falar por outras, eu estou falando por nossa. Não vamos mentir para você. As pregações aqui podem te confrontar? Sim. Sim. Pode falar coisas que você não gosta? Sim. Pode falar sim. Pode falar até do meu modo de vestir? Sim. Pode falar, pastor, do meu modo, do meu comportamento? Sim. A palavra de Deus não é band-aid para você passar na feridinha sua. Por isso que eu perguntei isso para você hoje à tarde. A palavra de Deus não é bepantol para você não ficar assadinho. Não, irmãos. A palavra de Deus é espada e ela vai te rasgar. Abadaia subidica labadaia serga. Abadaia subidica labadaia serga. Decaia abadaia serga. Abadaia subidica labadaia serga. A boa notícia é o que Jó disse: aquele que faz a ferida sarará. É ele que faz, mas é ele que sara. É como um médico, irmão. E ele é médico dos médicos. Ele olha para você e fala: eu vou te abrir. Por quê? Eu estou vendo um tumor aí. Esse tumor vai te matar. Jesus é a mesma coisa. Se ele olhar para você e ver um tumor, se prepara, ele vai te rasgar, ele vai te abrir. Mas não é para te matar. Não é para te matar. A consequência de quem experimenta níveis mais profundos é que ele perde o controle. Agora ele não vai mais para lá, para cá. Eu vou domingo, vou quarta. Não vou quarta não. Vou domingo. Não sei se eu vou não. Vou na escola dominical. Não vou não. Não, ele perde o controle. Não tem jeito, irmão. Ele perde o controle. Totalmente. Ele perde o controle. Agora não é ele que fala, vou para lá. Agora é o rio que vai levando. O rio vai levando. O rio vai levando. O rio vai levando. Mas aonde ele vai passando tem vida. Tem vida. Tem vida. Ele é remédio. Ele é remédio. Aonde ele vai passando? Aonde ele vai passando? É vida, é remédio. Vamos encerrar, né? Qual é o problema, pastor, de eu ficar com a aguinha no tornozelo? Quer ouvir? É de termos uma falsa sensação de estarmos sendo guiados por Deus, porque seus pés estão na água, seus pés estão nele.
Aí temos a sensação de que está tudo bem, mas na verdade sua vida ainda está na sua mão. Na sua mão. Você se move para lá, você se move para cá. Evangelho tem que haver mergulho. Não tem jeito. E mergulhar é perder o controle. É perder o controle, irmão. Se coloque de pé. Diga para o seu irmão do lado assim, ó, o rio te cura. Fala para ele, o rio te cura. Fala para ele assim, ó, o rio purifica. Diga para ele assim, ó, mas o rio também te dirige. Feche seus olhos. Se você quiser e puder, feche seus olhos. Adoração em outro nível. Nesse nível que o Senhor está nos chamando. Entrega. Olha aí, ó. O filete sai debaixo do trono da adoração, do altar da adoração. Se eu fosse você, eu aproveitava hoje. Você que não fala em línguas, receba um nível a mais do Senhor nessa noite. Você que precisa de libertação, receba ela aí. Você quer. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Vamos tirar os instrumentos? Vamos lá, igreja. Declare com os seus lábios: adoração.